vendaval, tornados, coisas desse tipo. Então, eu quero de novo dizer que nós temos um governo que está preocupado com todas as dimensões da crise, e inclusive já alertando para o problema econômico, que pode vir lá na frente, sem descuidar em nenhum momento do problema da saúde e do isolamento que é requerido no momento. E queremos dizer que o volume de recursos é formidável, nunca houve uma mobilização tão rápida de tantos recursos e que nós estamos preparados para continuar atendendo emergências. E pedimos que haja sempre, evidentemente, essa atitude de cooperação que tem havido, tanto da mídia quanto do Congresso, que tem nos auxiliado a lidar com a crise. Eu peço que justamente haja um espírito agora de união realmente em torno desse lema de que nenhum brasileiro será deixado para trás e que a defesa da saúde e do emprego dos brasileiros está acima de quaisquer diferenças. Daqui a 3, 4 meses, nós superarmos essa crise, atravessarmos o problema de saúde, podem voltar de novo com o barulho natural de uma democracia. Pode todo mundo chutar todo mundo de novo, começar a brigalhada, todo mundo atacando todo mundo, mas primeiro estamos todos juntos, porque juntos somos mais fortes. Todos juntos para resolver o problema da defesa da saúde brasileira. Ali na frente a gente volta a brigar de novo, porque democracia é barulhenta, tem sempre briga mesmo, com isso nós estamos acostumados. Mas eu acho que nesse momento de ameaça da saúde do povo brasileiro, não é o momento para tentar explorar politicamente quaisquer problemas que tenhamos. Obrigado. Onix, por favor. Obrigado, ministro Paulo Guedes. Bem, pelas palavras iniciais do ministro Paulo Guedes, nós todos nos damos conta da dimensão, né, que esse auxílio tem, da importância para a vida das pessoas numa economia que foi travada, né, em virtude do coronavírus. É importante dizer que no cadastro único nós temos 75 milhões de pessoas, das quais 65 milhões têm CPF conhecido, são 28 milhões de famílias. Então, esses números superlativos, se nós ainda pensarmos que muito provavelmente nós temos, fora do cadastro único, uma variação que poderá ser de 15 a 20 milhões de brasileiros que não têm registro em nenhuma base de dados ou que não tem nenhuma formalização da sua atividade, nós nos damos conta do tamanho do esforço que o presidente Bolsonaro determinou ao time de ministros que fizesse. Então, existem 2 pilares muito importantes desse programa de auxílio emergencial, que são a segurança, que é vital. Depois o presidente Pedro da Caixa vai falar do que está acontecendo no Brasil. Fora do Brasil, os hackers estão invadindo sistemas assemelhados aos nossos e prejudicando as pessoas. Então, a segurança é algo fundamental, que vai da segurança de poder entregar esse recurso a verdadeiramente quem mais precisa e não a espertalhões. Essa é uma coisa fundamental que o sistema tenha. E a outra coisa, nós precisamos dar a agilidade. Neste momento, o governo federal, através das suas estruturas, está organizando toda a base de dados para a gente poder encontrar os elegíveis. É muito importante ficar claro que, tirando o Bolsa Família, aquelas famílias que já estão contempladas nesse programa, só para que vocês possam ter uma ideia da complexidade, nós temos dentro das 14 milhões e 290 mil famílias, que é o maior índice da história do Bolsa Família, é dentro do governo Bolsonaro, que irão receber esses recursos no mês de abril. O que ocorre? Nós temos 2 milhões de famílias que recebem mais do que o auxílio emergencial dentro do programa Bolsa Família. Então, a fonte é diferente, o programa tem que ser preservado e estas pessoas têm que ser claramente identificadas. Depois, nós temos 12 milhões de famílias do Bolsa Família que vão receber 600, 1.200 ou 1.800 reais. E tudo isso
dentro da normalidade, será pago, conforme vem sendo pago há 15 anos no Brasil, a partir do presidente Pedro, do dia 16. Então, quem está no Bolsa Família, total tranquilidade, que vai receber tudo aquilo que tem direito pelos próximos 3 meses, sem nenhum erro, sem nenhuma falha, chegando dinheiro a cada uma das famílias. A outra preocupação que nós temos, aí entra a questão, ministro Paulo Guedes, dos informais. Nós temos os informais que estão dentro do cadastro único, o sistema está sendo preparado para encontrar estas pessoas que nós chamamos de elegíveis inequívocos. Então são os informais que não estão presentes nem no MEI, que é o microempreendedor individual, nem estão presentes como contribuintes individuais do INSS. Então nós pretendemos que ao longo da próxima semana esse volume de pessoas esteja identificado para permitir que a Caixa Federal, que faz a coordenação da execução financeira do programa, possa então estabelecer, conhecendo o número, o calendário para que esses recursos cheguem até as pessoas. A outra dificuldade que nós temos, e agora vem a novidade, o anúncio, é os informais que não estão presentes no cadastro único, que são contabilizados a casa de 15 ou 20 milhões de homens e mulheres no Brasil e que precisam urgentemente desse amparo e desse esforço que o presidente Bolsonaro determinou que fizéssemos. Então, como essas pessoas serão atingidas? Como é que nós vamos saber quem são essas pessoas? Então, nós vamos, a partir de terça-feira, haverá um aplicativo que será coordenado pela Caixa Federal. Este aplicativo, que nós iremos apresentá-lo provavelmente na segunda-feira, porque a partir de terça-feira de manhã, as pessoas vão poder baixar esse aplicativo no seu celular. Ele vai ser super simplificado, não vai trazer nenhuma taxa, nenhum ônus às pessoas, e vai permitir que ou pela web, pela internet, ou através do seu celular, as pessoas possam então fazer o seu cadastramento para permitir que em torno de 48 horas posterior a esse cadastramento, aqueles que cumprirem todos os requisitos que a lei nos exige acompanhar, esse recurso estará creditado pela Caixa Federal, pelo Banco do Brasil ou na rede bancária privada. Ou então haverá uma autorização de saque que pode ser processado nas lotéricas e nós pretendemos tecnologicamente evoluir também para os caixas eletrônicos. Ou seja, vai ser montada uma rede de proteção para quem mais precisa, para dentro de que na próxima semana nós possamos então já começar, primeiro, a ter claramente identificado quem são aquelas pessoas que têm direito, segundo a lei e o programa determinam. Segundo, aqueles que são os elegíveis, nós já teremos condição, muito provavelmente, de começar os depósitos em contas ainda antes do feriado da Páscoa. Portanto, nós queremos trazer uma palavra de tranquilidade às pessoas e dizer que o esforço está sendo pleno do governo no sentido de fazer com que esse importante auxílio, e esse auxílio tem uma característica, porque ele é o auxílio para as pessoas. O auxílio para as empresas, para a manutenção de emprego, para a folha de pagamento, o governo, como explicou o ministro Paulo Guedes, o governo Bolsonaro, está fazendo, está cuidando. Foi emitida uma medida provisória que faz isso, que terá um gasto de 51 bilhões de reais para fazer esse atendimento. Agora, do que nós estamos falando aqui, nós estamos falando de pessoas localizadas em qualquer lugar do Brasil. A rede que nós estamos montando é uma rede de proteção que quer, durante 3 meses, em caráter emergencial, poder dar a melhor condição de que as pessoas possam enfrentar e superar o coronavírus. E faço minhas também as palavras do ministro Paulo Guedes. Nós precisamos, nesse momento, unir a todos. Prefeitos, governadores, parlamentares, judiciário, legislativo, poder executivo, porque agora o Brasil está numa guerra
contra o coronavírus. E o esforço que nós estamos fazendo para realizar esses programas, eles se assemelham ao esforço de guerra, porque o grau de complexidade, o grau de detalhamento que nós temos que ter é gigantesco. Então, em cima dos dois pilares, o da segurança e o da eficiência, nós, então, já queremos dar tranquilidade ao taxista, ao vendedor de pipoca, cachorro-quente, à diarista, de que ela, a partir de terça-feira, terá as condições de fazer o seu cadastramento e garantir que em poucas horas ela vai poder receber esse recurso que é tão importante para a sua manutenção e manutenção das suas famílias. E juntos nós vamos vencer sim o corona e o Brasil vai sair mais forte depois desse episódio. Gostaria de passar a palavra ao presidente Pedro Guimarães, da Caixa Federal. Boa tarde a todos. Como a gente conversou já há algumas semanas com o ministro Paulo Guedes, que coordenou o presidente Bolsonaro, o ministro Onyx, a Caixa, ano passado, pagou em pouco mais de 3 meses 60 milhões de brasileiros para o FGTS, para o saque imediato. Nós temos ampla capacidade, estamos nesse momento, na verdade há semanas, desenvolvendo o aplicativo, desenvolvendo uma série de mecanismos para realizar esse pagamento. Iremos sim contar com outros bancos. O ministro Paulo Guedes há pouco estava conversando, inclusive, poderemos contar com a ajuda dos bancos privados, porque no final das contas esse é um esforço de todos os brasileiros. Então é muito importante aqui, nós da Caixa Econômica Federal, nós somos o banco de todos os brasileiros, em especial dos mais humildes, mas nós não queremos e não buscamos nenhum tipo de protagonismo. O que acontece é que nós temos uma grande capacidade técnica. Neste momento, a gente ainda não vai anunciar, segunda-feira anunciaremos o calendário, uma série de detalhes operacionais. Nós teremos já a discussão, como o ministro Onyx falou, a partir de terça-feira, do aplicativo. Deverá ser o aplicativo mais baixado do mundo. Quando nós realizamos o aplicativo do FGTS Saque Imediato, foi, naquele momento, o aplicativo mais baixado do mundo. Além disso, nós vamos ter também uma central de atendimento. Neste momento, os vice-presidentes, e eu coloquei 4 vice-presidentes 100% focados nesta operação. Eu mesmo, há 2 semanas, o meu maior foco é esta operação, por determinação do meu chefe, do ministro Paulo Guedes, claramente do presidente da República, Jair Bolsonaro, e o que a gente tem é tranquilidade de realizar esse trabalho como os brasileiros precisam. Eu não quero adiantar os detalhes operacionais, porque, de novo, estamos finalizando o decreto hoje, então tem umas questões ainda operacionais, nós não podemos antecipar, iremos trabalhar no fim de semana, mas na segunda-feira teremos os detalhes em relação ao aplicativo, em relação ao site de internet, em relação à central de atendimento telefônico. O que significa isso? Os brasileiros poderão acessar de várias maneiras diferentes esta base de dados para que eles possam, e isso é um ponto muito importante, qual é a base que nós não temos? É a base das pessoas que não estão no cadastro único. É a base exatamente, como o ministro falou há 2, 3 semanas atrás, dos informais. Então, esta é a base mais complexa e a base que na segunda-feira, de novo, vamos entrar no detalhe, mas já temos muito bem discutido como que a gente vai acessar de uma maneira rápida. Agora, uma outra questão muito importante. Nós vamos querer, sim, a ajuda de todas as pessoas, de todos os empresários. A gente vem recebendo uma série de ideias, então nós temos muita tranquilidade, mas o que acontece é o seguinte, esta parte da operação está praticamente finalizada, só que quando nós lançarmos, sabemos
que teremos, provavelmente, dezenas de milhões de acessos em um só dia. Então, o que eu gostaria de reforçar é, até agora, nós não lançamos ainda, então qualquer aplicativo que a população esteja vendo não é um aplicativo do governo federal brasileiro, porque este aplicativo que a Caixa montou junto com o governo federal é o único que efetivamente concentrará essa base de dados. Então, para finalizar, a Caixa está 100% focada, nós temos ampla capacidade, nós já realizamos o pagamento de todas as pessoas do Bolsa Família, nós já temos uma série de dados cadastrais. Esse aplicativo, em relação à parte do Android, do Google, que tem 96% dos clientes da Caixa Econômica Federal têm acesso a esse aplicativo, que é um aplicativo mais barato. Então, também nós entendemos que este será o aplicativo mais baixado. Nós já temos todo o acordo. Então, na segunda-feira, anunciaremos esse acordo deste aplicativo, que já estará operacional. De novo, eu não quero adiantar, mas a gente já está certo em relação a isso, em relação à central de atendimento e em relação à parte na internet. Logo, nós teremos uma ampla capacidade de atender milhões de brasileiros que irão realizar a autodeclaração, e aí, de novo, a gente vai entrar em mais detalhes na segunda-feira, mas o que eu quero deixar a população tranquila é, trabalho, o governo federal tem trabalhado, esse é um trabalho que tem o Ministério da Economia, que tem o Ministério da Cidadania, que tem a Caixa Econômica Federal e tem vários outros órgãos e empresas. Muito obrigado. Vamos abrir para as perguntas. Lembrando que o jornalista deverá fazer apenas uma pergunta, por favor. Daniel Gulino, O Globo. Desculpa. Boa tarde, ministro. Boa tarde, presidente. Eu fiquei com uma dúvida. O aplicativo vai ser lançado na terça-feira, mas esse prazo de 48 horas não começa a valer na terça-feira, vai começar a valer em um ponto a ser definido ainda. Ou não? Porque senão o pagamento já começaria na quinta, não é isso? Bom, é importante dizer o seguinte, quem é que precisa baixar o aplicativo para fazer o seu cadastramento? São os informais que não estão no cadastro único, os contribuinte individual ao INSS e o microempreendedor individual. Mas mesmo aquele que eventualmente está cadastrado no cadastro único, no aplicativo, vai ter uma pergunta, ele vai colocar o CPF dele. Se ele tiver algum registro, o aplicativo já vai confirmar que ele já está na base de dados. Tá? Agora, é evidente, o aplicativo vai ser disponibilizado a partir da terça-feira, e aí nós temos aquelas duas listagens, os inequívocos ou elegíveis que já estão no cadastro único. Isso nós estamos correndo para fazer dentro da base de dados do governo, para muito provavelmente na terça ou na quarta, o presidente Pedro e a Caixa já poder anunciar um cronograma de pagamentos. Aquele que se cadastra a partir da terça, a partir do momento que chegar na base de dados, que deve ser na noite da terça, para quem se cadastrar, por exemplo, na manhã, ele terá mais ou menos 48 horas para ele ter confirmado o local ou a conta onde esse recurso vai ser pago. Então, deve ser essa a metodologia que nós vamos usar. Tem uma questão muito importante também. O cadastro único, o site saiu fora do ar. Nós estamos ampliando o atendimento dele, porque ele recebia de 7 a 8 mil atendimentos diários. Nos últimos 2 dias, nós estamos com mais de 300 mil visitantes, por isso que o sistema caiu. Então, nós estamos realocando ele num espaço que não vai ter limites para a visitação, mas ele só estará no ar na segunda-feira, e as pessoas não precisam ir lá no cadastro único. Por quê? Porque a lei estabeleceu, e aí eu estranhei algumas matérias aí na imprensa, a lei estabeleceu que o cadastro único está congelado no dia 20 de março. Portanto, não há necessidade de ninguém
se cadastrar pelo cadastro único agora. O cadastramento será, volto a frisar, no aplicativo que junto com a Caixa nós vamos ter disponível a partir da terça-feira de manhã. Porque, só para deixar claro, né, são 2 grupos de aplicativos. Um é este que nós estamos lançando e que as pessoas vão falar, as pessoas que não estão no cadastro único, os informais falarão, darão a informação para a Caixa Econômica Federal para que a gente possa montar a base e entender se essas pessoas irão ou não irão, podem ou não podem receber o benefício. E se existe um segundo aplicativo, esse já está pronto, de novo a gente vai detalhar na semana que vem, que é onde a gente realizará o pagamento. Este será de graça, todos os brasileiros terão uma conta de graça, aqueles que não têm ainda, terão aberto uma conta de poupança digital de graça. Qualquer brasileiro que tenha uma conta em qualquer banco receberá da Caixa uma TED, se ele quiser, de graça. Ou seja, tem no Banco do Brasil a Caixa, recebe a informação e passa para o Banco do Brasil e o Banco do Brasil realiza o pagamento. Por que isso é importante? Porque reduz, ou seja, espalha no setor financeiro estes pagamentos. Nós estamos fazendo outras parcerias, que de novo anunciaremos semana que vem, mas posso adiantar que nós utilizaremos a base de ATMs, ou seja, essa é uma base muito importante. Realizaremos também as lotéricas, que são da Caixa Econômica Federal, então os lotéricos são fundamentais, mas nós já fizemos isso no FGTS, no saque imediato. Então, o que eu quero deixar claro para a população é que nós não temos uma novidade operacional. O que acontece aqui é uma escala muito maior, e sim, esta questão muito importante do cadastro dos informais. Isso sim será uma novidade, mas para dar um exemplo, eu recebi aqui o dado, no saque imediato, nós tivemos na central de telefone 82 milhões de acessos, de pessoas CPFs diferentes. 82 milhões de brasileiros acessaram individualmente para tirar dúvida pelo telefone. Então, nós imaginamos que, neste caso, vai passar certamente de 100 milhões e muito rápido. Por causa disso, para finalizar, todos os números são superlativos. Por causa disso, temos todo o cuidado, porque sabemos que quando nós anunciarmos, terá que estar já tudo funcionando 100%. Não adianta estar funcionando 95%, porque nós teremos toda a rede paralisada, porque, de novo, serão dezenas de milhões de acessos, poucos minutos ou instantes depois que nós anunciarmos. Por causa disso, esse cuidado todo para não sobrecarregar o sistema e aí as pessoas não terem algum tipo de problema. Próxima pergunta, Caian Messina, TV Band. Olá, boa tarde, ministros. Boa tarde, presidente. Ao vivo também na TV Band News. Eu queria, só para a gente as pessoas estão muito preocupadas com esse cronograma, eu sei que os senhores ainda não têm. Então, dá para dizer que na semana que vem, ainda não, as pessoas que estão elegíveis, que já estão na base de dados, o pessoal, por exemplo, do Bolsa Família, ainda não vai receber o auxílio emergencial. É isso? Na semana que vem não sai. Bolsa Família, fiquem tranquilos, até o dia 30 de março foi creditado o recurso, tem pessoas que estão recebendo o recurso, receberam esta semana, elas receberão na data aprazada, dia 16 de abril, que é o calendário, as pessoas do Bolsa Família vão receber aquilo que for mais vantajoso do Bolsa Família ou do auxílio emergencial. Então, eu estou afirmando aqui que a partir do dia 16, a Caixa irá pagar de R$ 600 para cima, em faixas de 600, 1.200 e R$ 1.800 no Bolsa Família. E aquele que está no Bolsa Família não precisa baixar aplicativo, não tem que fazer nada no aplicativo. Os elegíveis que estão no cadastro único, o esforço que nós estamos fazendo é para permitir que já na próxima semana a Caixa Federal possa começar a fazer os primeiros créditos.
E nós não estamos falando de pouca gente, a gente está falando aí de 5, 6, 7, 8, talvez até 10 milhões de pessoas. Então, isso eu disse no início, o professor Paulo Guedes falou corretamente, isso é uma operação colossal, é épico. São 60, 70, 75, talvez 80 milhões de pessoas que nós vamos ter que atender. Então, é realmente um esforço tecnológico muito grande, será um esforço das agências e da estrutura, Caixa, Lotérica, Banco do Brasil, o presidente Pedro corretamente traz os caixas eletrônicos, né, através do sistema ATM, que nós precisamos ter para facilitar a vida das pessoas. O dinheiro, eu quero dar tranquilidade, o dinheiro vai chegar, as pessoas têm que ter tranquilidade, o dinheiro vai chegar na mão delas com segurança. E para encerrar aqui de minha parte... Só para... Pois não, presidente. O que é importante? No saque imediato, nós pagamos mais de 30% das pessoas, ao redor de 20 milhões de brasileiros, pelo celular. Todas as pessoas que tiverem já conta na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, receberão imediatamente, a partir da Caixa, receber a base de dados. Esta é a grande discussão que nós temos, e isso é uma questão operacional. Mas o que é importante? O decreto ainda não foi publicado. Então, hoje é sexta-feira, você tem sábado e domingo. Então, é toda uma questão, e qual é a relevância aqui? Nós estaremos pagando dezenas de milhões de brasileiros. Então, nós temos sim uma data, eu não vou te antecipar, porque, de novo, se a gente falar a data e a gente errar por um dia a mais, será crucificado. Mas nós já temos tudo muito bem definido, mas vamos passar o fim de semana batendo. Por quê? Nós só podemos pagar, e de novo, a Caixa é a parte final. A Caixa é o ente que faz a distribuição para a população brasileira. Mas até chegar à Caixa Econômica Federal, existe um caminho. Então, hoje, o que eu posso dizer pela Caixa é que nós temos tranquilidade que, recebendo a informação, muito rapidamente a gente realiza esse pagamento. Rapidamente é um dia e meio. A questão é ordenar, e aí só por que o ministro Onyx falou, e é muito importante. São 3 grandes grupos. O grupo do Bolsa Família, por que a gente não antecipa? Porque isso daí ia gerar um caos. O Bolsa Família, há 14 anos, tem a sua operação muito bem definida, do dia 16 ao dia 30, ao redor dele. Então, no caso do Bolsa Família, tudo continua nos mesmos dias. Por quê? Se você fosse antecipar, você ia misturar os outros 2 grupos, que é o grupo daqueles no cadastro único, fora do Bolsa Família, e aí tem algumas exceções, porque a lei tem uma série de questões, então isso é outra questão importante. A lei cria uma série de regras, exatamente isto é que gerou a maior complicação, porque você tem que bater a base de dados com a série de umas 10 regras. Então não é simples. Você tem que fazer uma filtragem da base de dados em cima de 10 variáveis diferentes. E o que acontece? Esta base já existe. Esta é a segunda mais tranquila. O que é o maior desafio? O grande desafio está nas pessoas que não estão em base nenhuma. Mas o que a gente pode afirmar para a sociedade brasileira é que nós já temos a solução via aplicativo, via internet e via uma central de telefone. Isto que foi feito durante as últimas 2 semanas. Para terminar, nós não começamos esse trabalho há 2 dias ou 3 dias atrás. Desde que o ministro Paulo Guedes, quando ele conversou conosco, há algumas semanas, 2 ou 3 semanas, o nosso foco na Caixa Econômica Federal foi desenvolver um aplicativo que 100 milhões de pessoas possam baixar. Você fazer isso em 3 semanas... Eu não sei se algum banco no mundo fez. Nós realizamos, e de novo, coordenado pela economia, pela cidadania, esse é um esforço de governo, do governo Jair Bolsonaro. Só quero reforçar por último, isso é um trabalho de equipe. O Rubem Novaes, meu amigo, presidente do Banco do Brasil, ele está 100% alinhado conosco. Inclusive, nós conversamos praticamente todo dia. No que o Banco do Brasil puder ajudar, ajudará. Isso é muito importante, porque vai acelerar o pagamento, em especial do primeiro grupo,
que é exatamente esse grupo, como o ministro Onyx falou, das pessoas que estão no cadastro único fora do Bolsa Família e que têm conta seja na Caixa, seja no Banco do Brasil, e esses receberão muito rápido. Os senhores têm algum plano de contingência para evitar, por exemplo, aglomeração nas agências? Obrigado. Sim, excelente pergunta. A Caixa Econômica Federal tem mais de 25 mil pontos de venda. E não são as agências que são a capilaridade maior. São 4 mil agências. Mas nós temos 13 mil lotéricas, que abrem, inclusive, no fim de semana, que abrem até mais tarde, estão em áreas mais sensíveis do ponto de vista econômico. Por causa disso, as lotéricas serão fundamentais, como foram no saque imediato. Para lembrar as pessoas, quando nós pagamos no saque imediato até R$100, foi exclusivamente pelas lotéricas. Então, este público, muitas vezes, será pago muito preponderantemente pelas lotéricas, quando não for pelo aplicativo. Eu também quero reforçar que nós não esperávamos pagar 1/3 das pessoas, ou seja, 20 dos 60 milhões do saque imediato, de uma maneira automática. Nós esperamos, sim, agora, realizar milhões de pagamentos com o dinheiro sendo recebido na conta automaticamente. Por isso, eu também quero agradecer ao meu chefe, o ministro Paulo Guedes, e o Roberto Campos, presidente do Banco Central, porque nós temos a aprovação para abertura de contas digitais de poupança, que não existia também. Na verdade, eles estão discutindo nesse momento. É uma determinação do Conselho Monetário Nacional. Nós tivemos que abrir um tipo especial de conta que não existia para essa operação. E isso foi feito de novo em tempo real. Você vai seguir acompanhando informações sobre a coletiva de imprensa do presidente da Caixa, do ministro Paulo Guedes e também do ministro Onyx Lorenzoni. Vamos para o intervalo agora. Na volta, eu deixo você muito bem acompanhado da Isabela Takaki. Eu volto mais tarde na programação. Tchau, tchau. Contra os sintomas da gripe, Multigripe. Multigripe age em 15 minutos e tem fórmula com 3 ativos que atuam no combate dos sintomas da gripe. Paracetamol, analgésico e antipirético. Alivia a febre, combate a dor de cabeça e as dores no corpo. Fenilefrina, descongestionante. Alívio da congestão nasal. Clofeniramina, antialérgico. Combate a coriza e os espirros. Por isso, Multigripe é 5 em 1 contra a gripe. Contra os sintomas da gripe, Multigripe.